a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, e nós vamos ler dos versículos 33 até o 38. Eu vou ler a Nova Almeida atualizada, e esse texto será tanto nosso ponto de partida como nosso trilho para a reflexão de hoje. O texto diz assim: então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, naqueles dias, eles vão jejuar. Se for possível, repita comigo: eles vão jejuar. Só mais uma vez, mais empolgado ainda: eles vão jejuar. 36, também lhes contou uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos. Meu Deus, suplicamos graça e favor do alto, suplicamos a ação e aquela operação do Teu Espírito Santo, que tanto torne compreensível, viva, como traga aquela aplicação personalizada da Tua Palavra que só o Senhor pode fazer. Que ela fale e cale em nossos corações, que ela inspire fé e resposta, e que ela cumpra o propósito pelo qual o Senhor a tem liberado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vimos que o texto começa com a abordagem que fazem a Jesus. E a observação é: os discípulos de João, no caso João Batista, frequentemente jejuam. Eles mencionavam não apenas o jejum, mas a recorrência, a frequência com que era feito. Ele diz: e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Bom, os fariseus nós sabemos que jejuavam 2 vezes por semana. Nosso Senhor cita em Lucas 18, um fariseu que sobe ao templo para orar, bate no peito e se orgulha de jejuar 2 vezes por semana. A tradição diz que jejuavam nas segundas e quintas-feiras. O fato dos discípulos de João Batista, que veio com um estilo de vida jejuado, serem mencionados até mesmo antes dos fariseus, sendo que era um movimento mais recente, ainda me faz pensar se eles não jejuavam ainda mais que os próprios fariseus. Mas a questão é que, ao fazerem essa observação a Jesus, ninguém estava com a intenção de elogiar nem tampouco os seus discípulos e nem tampouco o mestre. Porque uma crítica que era dirigida aos discípulos também era uma crítica dirigida ao mestre. Imagine hoje em dia alguém se dirigindo a um pai e uma mãe dizendo: olha, os filhos de fulano são uma bênção. Os filhos de Beltrano são comportadinhos. Os filhos de Cicrano são exemplo. Mas os seus... Ou seja, aquilo era um ataque direto não apenas ao comportamento dos filhos, mas uma forma de responsabilizar os pais por algum tipo de negligência. Embora eles tenham atacado o Nosso Senhor dessa forma, Jesus claramente aponta que durante o tempo em que o noivo estivesse com eles, eles não estariam jejuando. Mas quando o noivo fosse tirado, Nosso Senhor garante: eles vão jejuar. E aqui interessante é que Jesus não discute apenas o que do assunto que era o jejum. Eu percebo que Nosso Senhor também aborda a questão do quanto, e acredito que nas entrelinhas conseguimos ler até mesmo um pouco do porquê jejuar. Eu quero pegar justamente essa conversa para destacar o que eu quero intitular hoje de a importância do jejum. Gostaria que a gente pudesse, de fato, tendo esse texto aqui como ponto de partida e trilho, questionar algumas coisas. E a primeira questão a ser feita é: o jejum é para hoje? Embora quando olhamos para a história da igreja, nós percebemos que uma cultura de jejum foi criada, foi praticada ao longo dos séculos. Nós temos vivido tempos onde o jejum tem sido relativizado e negligenciado de uma forma assustadora. Em janeiro desse ano eu fiz uma enquete nas minhas redes sociais, perguntando quantos já tinham feito pelo menos um jejum de 24 horas na vida. Bastava apenas ter tido uma única experiência com um jejum de apenas um dia. Quase 60%, 59 ponto alguma coisa, respondeu que nunca havia feito sequer um dia de jejum. Fiz uma segunda pergunta: quantos já haviam feito algum jejum de 3 a 7 dias?
Não especifiquei que esse jejum tinha que ser direto e nem só na água. E ainda assim, somente 14% sinalizaram ter tido uma experiência com jejum um pouquinho maior e prolongado. Eu estava desabafando com um grupo de líderes a respeito do quão assustado eu estava com o resultado dessa amostragem. E para quem estudou um pouquinho de estatística, o público avaliado não era pequeno, foram quase 30 mil respostas, né? Estudar uma amostragem melhor e maior que muita propaganda de pesquisa de intenção de voto. E enquanto eu estava refletindo ali a minha preocupação com o que eu vi, alguém do grupo me deixou ainda mais preocupado, porque ele falou: pastor, com todo respeito, o senhor é o tiozão que fala de Bíblia. Eu falei: onde é que você quer chegar com isso? Ele falou: seu público é selecionado. Ele disse: se eu perguntar para o meu quantos jejuaram, a coisa vai estar pior do que o seu. E quando ele falou aquilo, eu levei em consideração o fato de que, de fato, né, aqueles que são atraídos pelo nosso perfil, de alguma forma, estão sendo atraídos por causa do Ministério de Ensino Bíblico, que é gente que, de alguma forma, demonstra ainda um nível de compromisso e interesse pelas coisas espirituais ainda maior. O que me fez questionar aonde estamos quando falamos sobre jejum. Eu abri uma caixinha de perguntas na sequência, e eu parei de responder na de número 184. Eu nunca vi um assunto gerar tanta dúvida e nunca vi as perguntas revelarem tanta ignorância a respeito de um assunto como quando falamos do jejum. Então, eu tenho entendido que nós precisamos voltar a discutir o básico. A pergunta é: o jejum é para hoje? Eu tenho visto gente dizer que isso era coisa da lei, que era coisa do Antigo Testamento, mas Jesus claramente disse quando ele jejuaria. Ele diz: quando o noivo for tirado. Então ele está dizendo: meus discípulos não jejuam enquanto eu estou presente. Ele refere-se a si mesmo como sendo o noivo. E ele diz, e não apenas aqui em Lucas, no Evangelho de Mateus, em todas as parábolas, quando Jesus fala do noivo, ele fala de si. Ele diz: quando o noivo for tirado, ele não se referia aos 3 dias de ausência entre a morte e a ressurreição. Ele estava falando de quando fosse assunto aos céus e o período da sua ausência até o seu retorno. E diz: nesses dias eles vão jejuar. Então, o Senhor claramente diz que o jejum era para o nosso tempo, para a nova aliança. Outro dia, uma pessoa falou para mim: mas as epístolas não nos mandam jejuar. E eu falei: desde quando nós precisamos que algum apóstolo revalide um comissionamento do Senhor Jesus? Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 16, ele diz: quando jejuardes? Ele não diz se jejuardes. Ele não tratou do jejum como opção, ele tratou como fato, e ele sinalizou esperar isso de nós. É verdade que não há nenhum imperativo claro na Bíblia a respeito do jejum. Só no Antigo Testamento você tinha um dia ao ano, que era o dia da expiação, chamado Yom Kippur. No livro de Jeremias e depois no livro de Atos, ele é chamado do dia do jejum, porque a ordem era que naquele dia eles afligissem a alma, é um sinônimo de jejum. Mas não havia imperativos, e no Novo Testamento também não temos. Mas nas palavras de John Wesley, se nosso Senhor sinalizou a expectativa de que jejuássemos, para nós que vivemos para agradá-lo, a expectativa que ele sinalizou deveria ter para mim e para você o mesmo peso que o mandamento. Alguém me fez refletir outro dia: se um crente ao longo de uma vida toda desse apenas uma única esmola, você acredita que ele fez o que Deus esperava? Eu falei: não. Se o crente fizesse 2 ou 3 orações uma vida inteira, você acha que era isso que Deus esperava, algo ocasional, ou que a oração deveria ser prática da nossa vida? Eu falei: prática e prática diária. E diz: pois no mesmo capítulo que Jesus ensinou sobre esmola e oração, ele ensina sobre jejum. Mas de alguma forma nós tratamos do jejum como sendo opcional e quase desnecessário. E muitas vezes eu percebo que até questões como essa de fundamentação bíblica, elas estão sendo relativizadas. Um outro dia me perguntou, disse: me deu um bom motivo para eu jejuar. Falei: Jesus jejuou. O cara de pau me disse: Jesus está debaixo da lei. Eu falei: não, você não vai fazer essa violência hermenêutica. Hermenêutica são as regras de interpretação bíblica. Eu falei: você disse que temos que pregar o Evangelho. Você disse para o seu povo que Jesus pregou, mandou seus discípulos pregar e eles obedeceram. Você disse que temos que ministrar cura, porque Jesus curou, mandou seus discípulos curar e eles obedeceram. Mas quando Jesus jejuou, mandou jejuar e eles obedeceram, não serve? Eu falei: se você discorda do meu ponto de vista, da minha linha de raciocínio, nós podemos ter um debate subjetivo. Eu falei: mas quando você não concorda nem com o seu, isso tem nome, é desonestidade. Você não tem o direito de usar um princípio de interpretação e com aquele mesmo princípio você coloca uma coisa para dentro e outra para fora.
simplesmente porque lhe convém ou porque não convém. Aí outro me perguntou, e o silêncio das epístolas? Porque não há um comissionamento claro nas epístolas para que se jejue. Mas, como eu disse, não há necessidade que os apóstolos revalidem nenhum mandamento do Senhor. Mas eu virei para aquele camarada e perguntei, onde é que as epístolas dizem que você tem que falar em línguas? Mas você crê nisso, e eu também. Porque o nosso Senhor diz, esses sinais seguirão os que creem, falarão novas línguas. Paulo menciona que isso gera edificação, menciona que gostaria que todos falassem, mas não há nenhuma ordem. Mas para você pregar isso, não precisa de uma ordem. Eu falei para ele, onde está nas epístolas a ordem para dar o dízimo? Eu falei, eu como você acredito nisso. Mas Jesus falou mais sobre o dízimo, porque tocou no assunto 2 vezes, do que as epístolas, que no livro de Hebreus tocou uma só. Embora lá é claro a transição, quando a Bíblia fala da figura de Abraão se curvando diante de Melquisedeque, e a Bíblia diz que Levi, que estava nos seus lombos, entregou o dízimo a Melquisedeque, que representa Cristo, não é uma ordenança. E ainda assim nós temos a prática. Mas quando chega o jejum, você muda o argumento. Aí um me disse outro dia, não, quando Paulo menciona os jejuns lá em 2 Coríntios, porque ele menciona 2 vezes no plural, é involuntário. Eu falei, quem foi que te disse? Ele apenas menciona jejuns. E num dos casos, que é 2 Coríntios 11, 27, diz, em fome e sede muitas vezes, em jejum muitas vezes. Qual a diferença entre fome e jejum? Fome você deixa de comer porque não tem o que comer. Jejum você deixa de comer porque não quer comer. São 2 coisas distintas. Aliás, acredite ou não, seu corpo reage diferente a cada uma delas. Um dia perguntei para um médico que me acompanha nos jejuns prolongados, falei, por que em certa linha da medicina há tanta resistência ao jejum? Ele me disse, porque a maioria deles avalia a repercussão que a fome tem sobre o corpo, não o jejum. Eu falei, tem diferença? Ele falou, muito. A fome gera um estado de estresse e toda a resposta hormonal é completamente diferente de quem jejua porque quer e está no controle e o organismo reage de forma diferente. Sabe, nós precisamos entender que em nenhum momento Paulo estava exaltando um jejum involuntário. Em Atos, no capítulo 9, a Bíblia nos mostra que ao converter, Paulo jejua 3 dias. Mas depois, em Atos 13, junto com uma igreja composta de líderes que tocavam a primeira igreja dos gentios em Antioquia, eles estão orando. Não é mera prática de judeus do Antigo Testamento, eles estão orando e jejuando. Em Atos 14, quando ele estabeleceu a igreja entre os gentios, eles estavam jejuando. Paulo nos deu uma ordem clara, e disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Jesus jejuou. Paulo jejuou, logo o imitava. Nos mandou imitá-lo, e ele nunca botou uma ressalva, imite em tudo, menos no jejum. A verdade é que nós começamos a tentar fazer a Bíblia silenciar um assunto que, na verdade, nós não gostamos de praticar. E o pior é as desculpas que eu ouço para isso. Um outro dia falou, não, pastor, eu não gosto de jejuar porque eu passo fome. Eu falei, tu está de brincadeira. A palavra jejum no grego é nesteia. Ne é um prefixo de negação. Esteia, uma derivação de estio, que significa comida, ou seja, não comer. E a ideia é exatamente essa. Agora, embora não haja um mandamento, Jesus externou sua expectativa de que o fizéssemos. Mas o que honestamente ele nunca fez foi determinar a maneira como nós devemos jejuar. Ele não definiu a periodicidade, se você vai jejuar um dia por semana, um dia por mês, um dia por ano. Ele não definiu a duração. A Bíblia tem jejuns que duram uma parte do dia, que duram um dia inteiro, que duram 3 dias, 7, 14, 21 e 40 dias. Esses são os tipos de duração distinta de jejum que nós temos na Bíblia. Ele também não definiu o tipo de jejum. Em Daniel, no capítulo 10, nos versículos 2 e 3, nós encontramos um dos tipos de jejum, que é o parcial. Daniel diz que não comeu carne, não comeu manjar desejável, para as mulheres em especial, leia-se chocolate, não bebeu vinho. Ele tem uma dieta selecionada. Provavelmente fez o que fez lá no capítulo 1, ficou à base de água e legumes. E a Bíblia diz que ele fez isso por 3 semanas. No final, um anjo de Deus aparece e diz, desde o dia em que você se dispôs a buscar a Deus e se humilhar perante Ele, e o jejum trouxe resultados. A Bíblia fala de João Batista, que vivia um estilo de vida jejuado, comendo apenas mel e gafanhotos, colocando os seus discípulos para jejuar com recorrência, mas a Bíblia também não define a forma como fazia. Há um outro jejum, que esse nós já classificamos como normal. Lucas 4:2 diz que Jesus, durante 40 dias, não comeu e, ao fim deles, teve fome. Não diz que ele não bebeu e nem que ele teve sede. O jejum normal é quando deixamos de comer. O parcial deixamos de comer algumas coisas.
O jejum normal, não comemos absolutamente nada, mas ainda ingerimos água. Mas a Bíblia ainda fala do jejum total ou absoluto. Esse foi o que Paulo fez quando se converteu. 3 dias sem comer e nem beber. Como diz a moçada lá da igreja, pastor, esse é o mais hard, o mais punk de todos. Porque não é apenas lidar com fome e sede. A ausência de água dificulta o processo de desintoxicação e o sofrimento do jejum acaba aumentando um pouco mais. Esther convocou esse tipo de jejum. O rei dos ninivitas, quando confrontado pela mensagem de Jonas, ele também convoca esse tipo de jejum. Mas normalmente na Bíblia ele não passa de 3 dias, como foi no caso de Paulo, Esther e do livro de Jonas. Por quê? Com 5 dias sem água, seu corpo pode entrar em colapso. E a água é muito importante e necessária. A exceção à regra é uma experiência sobrenatural que Moisés tem 40 dias e 40 noites no monte, a Bíblia diz, sem comer nem beber, envolvido pela glória de Deus, porque humanamente falando, fisiologicamente falando, impossível alguém ficar 40 dias sem água e estar bem. Mas para nós vivemos o sobrenatural, sabemos que pode haver exceções. Eu tive o privilégio de conhecer o irmão Yun, autor do livro O Homem do Céu. Não sei quantos já leram esse livro, mas recomendo muito a vocês. Já estive com ele tanto aqui no Brasil, como lá na Alemanha, onde mora. Irmão Yun relata no seu livro que ele fez um jejum de 74 dias, sem comer nem beber, numa das muitas vezes em que esteve preso na China. Desnecessário dizer que centenas de presos se converteram, testemunhando aquilo que ele viveu, aquilo que ele experimentou, mas nós classificamos isso como jejum sobrenatural. Honestamente, ninguém pode dizer a forma como você tem que jejuar. Isso é algo da sua escolha, o que depende da direção do Espírito Santo. Mas você deve jejuar. Aos 15 anos de idade, pela primeira vez, eu fiz o meu primeiro jejum. Tive a minha primeira experiência. Tínhamos um grupo de amigos, todo mundo já tinha sido batizado no Espírito Santo, menos um. Esse um tinha se tornado um buscador crônico. Mas de tanto tempo sem resultado, ele estava muito desanimado já com Deus e estava por um fio de desviar. Eu lembro que nós estávamos num congresso de avivamento e alguém sugeriu, estava chegando a hora do almoço, em vez de almoçar, porque a gente não jejua pelo fulano, para Deus pegar ele de jeito, para ele ser batizado no Espírito Santo hoje à noite. Eu lembro que alguém falou, mas já comemos de manhã. O outro falou, e daí? A gente começa a hora que quer o jejum. O outro falou, é mesmo? Eu acho que é. Né? Aí alguém disse assim, mas não morre não, pelo amor de Deus, uma refeição só. Mas a outra falou, mas não desmaia, aí já não sei. Então nós decidimos que apesar de pular só o almoço, a gente ia tomar refrigerante, para pelo menos ter glicose na veia, ter um pouco de energia, e a gente tomou muito refrigerante. E nós tiramos aquele tempo orando, intercedendo pelo nosso amigo. Depois daquele momento, à tarde, alguém ficou sabendo que nós tínhamos feito um jejum de uma refeição só, ainda tomando refrigerante. Isso esculhambou a gente. Eu lembro daquele camarada dizendo, jejum de verdade, você não põe nem bala açucarada na boca. Né? O que dizer, pular uma refeição só, ainda tomar refrigerante? Eu fiquei mal, cheio de culpa. Eu falei para Deus, desculpa aí, foi mal, ninguém me explicou como fazia. Aliás, penso numa coisa que a maioria não sabe como fazer, é justamente o jejum. E deixa eu te dizer algo, sempre vai ter um fariseu querendo dar pitaco no jejum dos outros. Não deixe fazer isso na sua vida. À noite, quando aquele nosso amigo foi batizado no Espírito Santo, ninguém convencia a gente que o jejum não tinha funcionado. E eu enlouqueci, eu falei, eu quero entender esse negócio. Aí eu descobri que tinha gente que pulava o café da manhã e o almoço, e comecei a fazer. Depois descobri que tinha gente que ficava às 24 horas e comecei a fazer. Depois descobri que gente jejuava 2 dias, falei, também vou fazer. Depois 3, 4, 5, 6, 7, aos 18 anos de idade. Eu chegava a fazer jejuns praticamente todo mês, de uma semana. Isso começou a se tornar, aos poucos, parte da minha vida. Um dia meu pai descobriu que eu estava ficando tanto tempo sem comer e preocupado, veio me censurar, me dar alguns conselhos. Foi nessa conversa que, pela primeira vez, eu descobri que meu pai jejuava e eu não sabia. Porque não se falava disso antigamente. Existia um sigilo, um código de silêncio sobre o jejum. Eu sabia que uma vez por ano papai fazia um jejum da denominação, porque era um jejum de avivamento anual, que todo mundo tinha que anunciar, comprometer, mobilizar o povo, mas fora aquilo eu nunca soube. Eu falei, pai, mas o senhor nunca falou que jejuou? Eu descobri esse negócio com outros. Não podemos falar, Jesus não quer que a gente fale. Eu falei, como é que é? Não, Jesus disse que não é para falar. Eu falei, não foi isso que Jesus falou. Jesus falou para não tocar trombeta, para não fazer só para ser visto pelos outros. Em Mateus 5,16, ele diz que a vossa luz brilhe diante dos homens, de tal maneira que, vendo as suas obras, glorifiquem o vosso Pai que está no céu. A Bíblia diz que a viúva que tinha que ser honrada é aquela que tinha testemunho de boas obras.
Ao mesmo tempo, a Bíblia diz para a gente ser cauteloso com a esmola, que uma mão não precisa saber o que a outra faz. Mas ele está falando da intenção do coração. Se ninguém nunca visse, como é que a gente ia saber qual viúva que tinha testemunho de boas obras? Aí eu olhei para meu pai e falei, como é que nós sabemos que Jesus jejuou? Você estava sozinho no deserto. Eu lembro até hoje do meu pai, um mestre de Bíblia que eu respeitava, parando, dizendo, tem razão. Eu falei, pai, o senhor não parou para pensar que esse código de silêncio que deixou de inspirar os outros, nós precisamos viver isso de tal forma que contagie quem está perto a também fazer. E sabe, eu e você precisamos entender muito mais do que apenas se é ou não para hoje, o porquê.